Agora são 6h32, altura do contacto com Lisboa. Armindo Laureano, muito bom dia. Bom dia, Manuel Vieira, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para a última edição da semana deste Mundo em Duas Sintonias. Aqui dizer aos ouvintes que é uma parceria Vivências Press News, a partir de Lisboa, e a MFM, com os estúdios centrais na urbanização Nova Vida, em Luanda. E aqui, unindo o mundo, mostrando que é um mundo que acontece e que essas duas sintonias acabam por dar a conhecer este mundo que é o mundo. Manuel Vieira. Sim, bem disposto, não é? Para as temperaturas andam um bocado baixas. Temos alguma previsão de mais frio para este final de semana, e então é sempre bom quando falo com Luanda, contigo, porque essas ondas artesianas, como se diz, tens enviado aqui algum calor. Falava há pouco com o Francisco, aí agora contigo, e há aqui um calor. Sempre que falo com a Terra, procuro adaptar-me às temperaturas da Terra, para forma a enganar aqui o frio que se vai fazendo. Olha esta coisa, o Manuel Vieira. Sim. Isto aqui de enganar. Estava aqui a ler algo interessante. Lembras-te do outro dia, quando falávamos do Julian Assange, o homem que está refugiado na Embaixada do Equador, exatamente, em Londres, desde o ano de 2012. Os ingleses fizeram sair aqui uma informação que era: a vigilância pelas autoridades britânicas já custou até agora. Ele está lá refugiado desde o dia 19 de junho de 2012, né? E a sua vigilância pelas autoridades britânicas já custou qualquer coisa como 12,6 milhões de libras entre 2012 e 2015, quer dizer, cerca de 14 milhões de euros, segundo os britânicos, um número que não inclui os gastos com a vigilância encoberta. Quer dizer, de 2012 a 2015, 3 anos, ainda falta 2015 a 2017. Só ver quando é que isso é dinheiro dos contribuintes, né? E eles depois têm que estar a anunciar e a justificar. Vê lá. E imagina, se o Assange põe um pé fora da embaixada, é logo detido. É logo, por isso é que eles têm que estar aí. Tem esses custos todos, porque os homens têm plantão aí, têm coisa a controlar. Esses números são só, eles dizem aqui, dados com a vigilância, né, do homem, pelas autoridades. Isso não inclui vigilância encoberta. Veja lá, 14 milhões de euros, 12,6 milhões de libras, é um bom dinheiro. O homem está a gastar bem ao erário público, dinheiro dos contribuintes ingleses. Vamos avançar. Sim, para quem não conhece a história de Assange, é o australiano que foi um homem que divulgou, fez vazar pelo Wikileaks milhares de documentos secretos. É verdade, foi ele que fez isso. Mas, mas os ingleses mantêm esse mandado de captura contra ele, apesar do homem já ter sido num tal processo, né? O tal processo de violação, que era acusado pelas autoridades suecas, foram retiradas acusações dos abusos sexuais que ele enfrentava nesse processo na Suécia, mas apesar disso os ingleses não deixaram de tentar cumprir aquilo. Deve ser pelo facto daquilo que o estrago deste Wikileaks. Pois bem, avancemos então. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente português, está em São Tomé. Ele está como que a acertar contas com a história de São Tomé e Príncipe. Pois, aqui uma retificação, já saiu de lá ontem. A visita exatamente. No dia 20 e terminou ontem. Ele já está cá em território português, esta visita de 2 dias. Marcelo é o presidente dos afetos e vai ficar mesmo na história como um dos grandes estadistas da nação portuguesa, por tudo. E então o título eu recupero aqui um título do Diário de Notícias sobre essa visita de Marcelo. Marcelo acerta contas com a história em Santo Tomé. Na altura em que nós, na Vivências Press News, fizemos a notícia desta visita, ressaltamos este facto também, que é não foi o que ele fez, não foi um pedido de desculpas, mas foi um assumir de responsabilidades, de culpa, no fundo, pelo massacre de pelo menos 400 santomenses no dia 3 de fevereiro de 1953, num campo de prisioneiros junto à praia de Fernão de Ilhas. Este dia fica marcado em Santo Tomé também pelo dia do massacre de Batepá, quando o governador Gorgulho mandou matar cerca de
para aí 1.000 pessoas, e dessas 1.000 houve 400 que foram presas no campo do prisioneiro e depois mortos. Foi então junto ao mar, ao monumento, melhor dizendo, que evoca as vítimas, há cerca de 400 nomes que estão escritos em 6 placas de metal que estão viradas para o mar. Mais relatos de testemunhas da época falam em cerca desses 1.000 pessoas que foram mortas em diferentes zonas da ilha, em que Marcelo Rebelo de Sousa depositou então uma coroa de flores e fez um minuto de silêncio, tendo o Ministro da Cultura de Santo Tomé ao seu lado. Quer dizer, este é um monumento simbólico. Ele imita em betão o movimento das ondas do mar, onde os santomenses acreditam que foram parar alguns dos desaparecidos desse massacre que aconteceu há 65 anos. É uma história escondida pelo regime em Lisboa, nunca verdadeiramente assumida por Portugal, e acabou tendo sido anteontem plenamente assumida por Marcelo, que foi o primeiro presidente português a visitar o local e a falar do tema. Marcelo Rebelo de Sousa disse mesmo: vinha aqui homenagear todos aqueles que lutaram pela liberdade e, em particular, todos que morreram pela liberdade, faz agora precisamente 65 anos. E ele adotou um tom semelhante ao que já tinha adotado durante um jantar que foi oferecido pelo presidente de Santo Tomé no primeiro dia de visita, e foi o mais claro possível. Continuando, ele disse, aqui passo a citar: Portugal assume a sua história naquilo que tem de bom e de mau, e assume nomeadamente neste instante e nesse memorial aquilo que foi o sacrifício da vida e do desrespeito da dignidade de pessoas e comunidades. Assume essa responsabilidade olhando para o passado, mas ao mesmo tempo para o presente e o futuro. Quer dizer, foi uma declaração curta, mas com muito significado. E depois daquilo tudo, houve cânticos, e então o Marcelo também foi chamado para a festa, e acabou sendo um sinal de que a dor, a pedra no sapato que havia nas relações entre os dois países, tinha ficado ali, tinha sido resolvida. Era algo que estava uma pedra que estava no sapato dos portugueses, e algo que estava entalado na garganta dos santomenses. E então, pela mais alta figura do Estado português, acabou por ser então isso. Não um pedido de desculpa, mas foi um assumir de responsabilidade, um assumir da culpa. E 65 anos depois, nunca houve de parte das autoridades portuguesas um posicionamento como esse. E isto não traz de volta aquelas pessoas, mas alivia a dor. Quando nós muitas vezes reconhecemos que temos culpa, que temos responsabilidade, e assumimos isso publicamente e vindo de um presidente. Foi um dos grandes destaques desta visita de 48 horas que Marcelo Rebelo de Sousa fez a Santo Tomé. Isso ficou marcado, isto aumentou ainda mais a simpatia que Marcelo já tinha por parte do Santo Tomé. E depois foi as atividades, o gol, participou num jogo de futebol num campo que foi oferecido pelo Benfica, no centro de umas irmãs católicas, fez de árbitro, andou ali, fez tudo, dançou, bem ao seu estilo. Maravilha. Muito bem, muito bem. Armindo, foi publicado um novo ranking do Índice de Percepção da Corrupção. Angola ocupa agora o lugar 167. O nosso país deixou de ser o país lusófono mais corrupto em 2017. Pois, Angola ocupa o lugar 167 numa tabela que tem 180 países. Quer dizer que só aí mais, atrás de Angola, há mais apenas 13 países, né? Angola ocupa esse lugar, porque no ano passado, no ranking do ano de 2016, este é referente a 2017, no ano de 2016 ficou na posição 164, aqui para facilitar, para não dizer 164, claro. Quarto, pode ficar os ouvintes, mas é dizer que ficou no lugar 164, né? E o último lugar é ocupado por um país da África subsaariana, por exemplo, a Somália. Mas aqui isso diz que nós deixamos de ser o país mais corrupto porque acabamos por ser ultrapassados ou trocar de lugares com a Guiné-Bissau. É que em relação aos países africanos, língua oficial portuguesa PALOP, Cabo Verde continua a ser o melhor classificado. Cabo Verde ocupa a posição 48, num total de 180 países, com 55 pontos em 100 possíveis. Vem depois seguido de Santo Tomé. Santo Tomé está na posição 64, depois vem Moçambique na posição 153 e por fim então vem a Guiné-Bissau no lugar 171, Angola no lugar 167.
trocou de lugares com a Guiné-Bissau. Antes era Angola, agora da lusofonia antes era Angola, agora passou a ser então a Guiné-Bissau. Outro dado que eles destacam aqui, e porque a imprensa aqui portuguesa fala, alguma imprensa, mas nem toda, fala assim muito, porque também entendem que não é um lugar muito honroso para eles, é que Portugal ocupa o 29º lugar. Está igualado com Qatar e Taiwan, nesta edição de 2017 do Índice de Percepção de Corrupção, que é liderado pela Nova Zelândia e considerado o principal indicador global sobre os níveis da corrupção no setor público da avaliação destes 180 países. É que, face ao estudo anterior, Portugal mantém a posição e sobe um ponto na escala para um resultado de 63 em a totalidade são de 100 pontos. Portugal tem 63. Já disse aqui que Cabo Verde tem 55. Que os autores salientam não ser, do ponto de vista da estatística, algo significativo. Ou seja, tal como há um ano, Portugal continua a estagnar no combate à corrupção, segundo esse diagnóstico da Transparência e Associação Cívica. Eles dizem mesmo que nos últimos 6 anos o resultado de Portugal não variou dos 62 a 63 pontos. Portugal está sempre aí. E neste estudo é dado essa escala de 0 a 100, em que o 0 qualifica um país ou território como altamente corrupto e o 100 como totalmente livre de corrupção. Então, este estudo da Transparency International é bastante questionado por alguns setores, isto devido às amostras. O que é que faz com que tenha essa percepção? Os critérios muitas vezes são debatidos, muitos países contrapõem esses critérios da aferição, porque muitos países não gostam de, é algo que fala é ligado à corrupção, e muitos países não gostam de ficar mal na fotografia, porque isto tem certas implicações, isso até do ponto de vista da credibilidade de um país, da relação a nível dos mercados, e então os países, na maior parte das vezes, querem aparecer bem. Muitas vezes vão contestando isto que aqui aparece. Por exemplo, veja aqui no caso de Portugal está cronicamente abaixo da média da União Europeia. A média da União Europeia em 2017 são 65 pontos. E Portugal acaba por ter 63. Está sempre ali entre 62 e 63 numa escala até 100. E então, quando se passa essa notícia que está abaixo da média da União Europeia, do ponto de vista da corrupção, não é muito bom para o país, porque mostra, de certa forma, aqui no caso de Portugal, é uma estagnação nacional, porque é um retrato, por exemplo, da falta de vontade política em adotar uma abordagem frontal a este problema crítico para o bom funcionamento das instituições, para a capacidade da economia ser competitiva, para a capacidade da economia captar investimento e até gerar emprego. É que Portugal a surgir empatado, por exemplo, como um país como os Emirados, aqui aparece como Qatar, que é suspeito de pagar subornos para ganhar a organização do Mundial de Futebol de 2020, ou, por exemplo, com Taiwan, que em 2009 condenou um ex-presidente à prisão perpétua por corrupção, é que Portugal surge ainda atrás, por exemplo, das Bahamas ou do Butão. Então, Portugal precisa de adotar uma estratégia nacional contra a corrupção que meça os riscos nas mais variadas áreas da vida política e ponha no terreno medidas eficazes para reforçar a integridade das instituições. É que aqui, Manuel Vieira, a sociedade portuguesa, maioritariamente, continua a ver a corrupção como um problema exclusivamente da justiça. E ficam muito presos ao círculo vicioso dos escândalos atrás dos escândalos. Então, isto é esta abordagem que eles necessitam aqui de estar a olhar, de estar a perceber, porque senão começam a ficar muito atrás nisto. Muito bem. Avancemos para um outro estudo e uma informação divulgada exatamente. Olha só, Manuel Vieira, sim. Era só aqui rapidinho nesta pontuação dos números. Eu falava que Cabo Verde tem 55 pontos numa tabela de 0 a 100, Portugal de 63, Angola acaba por ter neste lugar 167 com este índice de percepção de corrupção no valor de 19, né? Acaba por ser 19. E Guiné-Bissau tem 17. Angola acaba por ter 19. Podemos avançar.
Pois bem, a Amnistia Internacional apresentou o relatório esta semana sobre os direitos humanos em 2017. Na lusofonia, as grandes preocupações continuam a ser, pelo menos em África, Angola e Moçambique. Continua a ser Angola e Moçambique. Este documento da Amnistia Internacional que revela uma multiplicação de conflitos e faz duras críticas à presidência de Donald Trump. E é algo interessante, é que pela primeira vez este relatório foi apresentado em Washington, capital dos Estados Unidos da América. E a escolha dos Estados Unidos é a primeira vez que esse relatório é apresentado neste país e pretende frisar a ideia de que os defensores dos direitos humanos podem contar com a solidariedade do povo americano, mesmo quando o seu governo não está à altura. É que à medida que o presidente Trump desenvolve ações em flagrante violação dos direitos humanos interna e externamente, ativistas por todo o país recordam que o combate em defesa dos direitos humanos universais foi sempre travado e ganho por pessoas nas suas comunidades. Então, a própria Amnistia Internacional considera que a atuação do presidente americano na área dos direitos humanos está a estabelecer um precedente perigoso e pode já estar a ser seguido por outros governos. Aliás, é uma conclusão que eles têm num relatório que é intitulado O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, que analisa a situação em 159 países. E é um documento que fala deste aumento da violência protagonizado pelas entidades estatais, quer em situação de conflito armado, quer sob forma de repressão a personalidades e movimentos da oposição. E fala que essa política odiosa do governo americano de proibir, em janeiro de 2017, a entrada de pessoas de vários países de maioria muçulmana, deu um mote para que num ano vários líderes políticos levassem as políticas de ódio às suas mais perigosas conclusões. Então, foi nesse sentido que eles foram. E eles falam aqui de figuras como, por exemplo, o presidente das Filipinas, o presidente da Venezuela, Maduro, Putin, Trump, o presidente chinês, estão todos nesta categoria de líderes que eles querem. E tu dizias isso. Eles, por exemplo, neste relatório é curioso, fazem essa citação nos casos da Angola, Moçambique, mas não aparecem como os grandes relevâncias nos destaques. Eles destacaram 20 casos que são considerados mais graves ou que, apesar de desenvolvimentos positivos, se continuam a viver situações de crise. Um deles é os Estados Unidos, que é a política anti-imigração e anti-refugiado. No México, por exemplo, a violência no narcotráfico. Na Colômbia, a população rural vítima da violência do exército. Na Venezuela, a repressão dos movimentos da oposição. E aqui em África tem os casos da Líbia, que é o vazio do poder e a guerra civil. O Quênia, que é a repressão da oposição às eleições presidenciais consideradas fraudulentas. Falam do Zimbábue, o afastamento de Robert Mugabe, não pôs termo à repressão sobre a própria oposição. Vão falar do caso de Israel e da Palestina, que continua a construção dos colonatos nos territórios palestinianos. E na Europa, curiosamente, falam da França, nos casos que as leis antiterroristas põem em causa direitos fundamentais. Na Polónia, onde o governo põe em causa a própria liberdade de expressão. Vão entrando, se formos entrar um bocado subindo, vamos para a Rússia, onde as detenções arbitrárias e intimidação da própria oposição. A Turquia também parece, porque a Turquia tem um histórico de repressão sobre os jornalistas, sobre ativistas e tantos outros. Até a Austrália aparece nestes 20 casos, porque o governo da Austrália é acusado de continuar a prender em centros de detenção estrangeiros que procuram asilo. Temos também o caso das Filipinas, onde o próprio presidente começou uma campanha anti-drogas que provocou o aumento de mortes à margem da lei. São cerca de 20 casos que eles consideram neste relatório muito preocupantes, muito graves e que, apesar de desenvolvimentos positivos, ainda se continuam a viver situações de crise, Manuel Vieira. Pois bem, avancemos. Um tema que também nos é caro é a questão... é a questão do acordo ortográfico. O Parlamento Português vota hoje o projeto de resolução do PCP, o Partido Comunista Português, que pretende a desvinculação do acordo ortográfico. Angola nunca o ratificou, por exemplo. Nunca o ratificou. Angola e Moçambique, creio eu, nunca o ratificaram. É que esta discussão começou na quarta-feira. Hoje é a aprovação, hoje o projeto é votado no Parlamento português. O Parlamento português começou a discutir
na tarde de quarta-feira, uma petição e uma proposta do Partido Comunista Português, PCP, relativa à saída de Portugal do acordo ortográfico, mas foi o único partido, foi o PCP o único que saiu em defesa. É que o PS, CDE, de esquerda, pretende essa desvinculação de Portugal, e não vem, ainda que admitam, esses partidos admitam a necessidade de o aperfeiçoar, porque eles dizem que trata-se de uma Acho que o Armindo... desligar. Pode aqui tentar necessidade disso. Alô? Sim, estamos a ouvir com alguns cortes, mas podes prosseguir. Sim. É que o PCP, a deputada Ana Mesquita do PCP, evocou a petição há uma petição de cidadãos contra o acordo ortográfico de 20 mil assinaturas, é elucidativo que os portugueses dizem não ao acordo ortográfico. Esta petição conta com assinaturas de nomes como Bagão Félix, António Lova Antunes, Mota Amaral, Manuel Alegre, Rui Veloso, quem tocava aí a música, entre outros, além de subscritores como a Sociedade Portuguesa de Autores, a Associação Nacional de Professores de Português, o Centro de Estudos Comparativos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Então, várias pessoas que assinaram a petição. Além essa proposta do PCP, também juntaram esta petição para então ser discutida. Mas os outros partidos certamente não vão votar a favor. A votação será hoje. É votada na sexta-feira esse projeto de resolução, mas os partidos já se demarcaram desta posição. PSD, PS, CDS e Bloco de Esquerda. Como tu dizias, que este acordo foi assinado em 1990 pelos países de língua oficial portuguesa, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe. Foi assinado por eles, mas não ratificado ainda por Angola e por Moçambique, né? Ratificado. Pois bem, estamos no fim, ficam os abraços. Estamos no fim, vão ficando os abraços para os nossos companheiros que estão aqui na sintonia. Olha, é também, além dos abraços, é mesmo um agradecimento para eles, porque já estamos quase a chegar ao mês de março, e no mês de março fazemos um ano. Este espaço, esta ligação completa um ano. Exato. Parece que foi ontem, não é? E aqui deixa. Foi ontem que fez oficialmente depois, porque nós começamos ontem, eu estive a ver aqui nas gravações, começamos ontem, embora vamos assumindo como o mês de maio, como o mês do início, mas na realidade oficialmente assumimos o mês de maio, mas de facto nós começamos antes, e esse início foi assim uma fase experimental, porque foi na altura, mês de maio, foi a partir daí que começamos a ter 30 minutos, porque começamos de forma experimental a ter 10 minutos, depois fomos para 15 e consideramos oficialmente quando passamos a ter estes 30 minutos. Então o tempo passa rápido, mas esse tempo, e temos ouvintes que estão sempre aqui na sintonia, o nosso amigo Quiambata já está ligado e com interesse no ponto 2, o Eduardo Soeiro, o Veloso, um grande amigo, a Carmen Paula Miranda também já está aí, a Jana também, a Lígia Ribas, a Anair Souza, o Paulo Maia, com os ouvidos atentos a ouvir a partir do Dundo. O Paulo Maia está a ouvir a partir do Dundo na Lunda Norte também. O Nelson Lopes, Cândida Lima, um grande abraço, esse trabalho, um beijinho para ti. E a Cândida Lima, Armindo, a Cândida Lima diz parabéns pelo trabalho, que já vai há um ano. Já vai há um ano, é verdade. A Selmira Alfredo também aqui, ouvir o Isidro Ernesto, um grande abraço. Essas são para António Isidoro, também entrou aqui agora, a Cátia Proença, Manuel da Silva Gomes, o Eliseu Martins, Fionelo. Essas são pessoas essas e outras pessoas que nos vêm dando a seguir já há um ano. Sim, o Wilson dos Santos. Também. Pois, há uma série de pessoas que nos vão acompanhando. E eu aqui, no Vieira, agradeço também, não só primeiro os ouvintes, porque pelo facto de estarem aí, enviarem mensagens de carinho, de respeito, de afeto para o nosso trabalho, primeiro eles que estão aí a fazer, e também a MFM, começando pelo Bruno Reis, João de Almeida, e em particular mesmo também o João Pinto, que com ele comecei, e quando discutimos sobre isso havia essa necessidade, e o facto de terem apostado muitas vezes as rádios nacionais podiam optar por alguém que está fora, um cidadão não angolano, e vocês tiveram esta percepção, estando eu aqui
disseram que podemos desenvolver um trabalho de qualidade e fazer isso. E então, pelo reconhecimento, pela aposta, isto é muito bom quando colegas, né, dão, nos seus espaços, dão espaço a outros colegas. Então, e mesmo contigo também, tem sido um prazer estar a fazer com vocês este trabalho. Estamos a unir e colocar o mundo em duas sintonias. Uma parceria que é sólida, e aqui está Vivências Press News e MFM. Então, acima de tudo, é importante passar isso. É esse o nosso objetivo, passar essa informação isenta, imparcial, sem tabus, uma informação objetiva e atual. Vamos tentando unir esse mundo em duas sintonias. Muito obrigado e até já. Na segunda-feira estaremos de novo na conversa. Um abraço. Obrigado e até segunda-feira. Um bom final de semana para vocês. Cá estamos, vamos tentar nos proteger. Está frio, o frio está a se despedir, mas ainda faz frio nesses últimos dias. Um grande abraço para vocês, para todos, e obrigado por mais um ano, e que Deus nos dê muitos, muitos e outros anos e boas vivências. Tudo bom para vocês. Estamos juntos.